A cerimônia foi perfeita. 300 convidados, flores importadas da Holanda, vestido de noiva que custou mais que um carro popular. Júlia Mendes, agora Júlia Carvalho, sorriu para as câmeras durante 6 horas consecutivas, cumprimentou pessoas que mal conhecia, e fingiu ser a noiva mais feliz do mundo. Guilherme Carvalho, aos 24 anos, é o herdeiro de um império imobiliário avaliado em 200 milhões de reais. Alto, moreno, mandíbula marcada, sorri com confiança de quem nunca ouviu um não na vida. Durante toda a cerimônia, observa Júlia com satisfação possessiva, finalmente conquistou a mulher mais desejada de seu círculo social. A festa de casamento acontece no resort mais exclusivo da costa. Champanhe francês flui livremente, orquestra sinfônica toca clássicos românticos, fireworks explodem sobre o mar quando os noivos cortam o bolo de 5 andares. Júlia, aos 20 anos, move-se pela festa como em sonho. Vestido pesado, sorrisos forçados, conversas vazias sobre a lua de mel em Paris. Por dentro, sente-se como atriz interpretando o papel que não escolheu. Minha esposa está radiante esta noite, Guilherme sussurra em seu ouvido durante a valsa. Obrigada, Júlia responde automaticamente. Em algumas horas estaremos sozinhos finalmente. O comentário faz Júlia se enrijecer imperceptivelmente. Guilherme nota a tensão, mas a interpreta como nervosismo natural de virgem no dia do casamento. Não precisa ter medo, amor. Vou ser gentil. A condescendência no tom dele irrita Júlia, mas ela mantém o sorriso. Há 6 meses que ensaia este papel, esposa perfeita, submissa, grata por ter sido escolhida pelo homem mais rico da cidade. A verdade é mais complicada. Júlia não ama Guilherme. Nunca amou. O casamento foi arranjo sutil orquestrado por famílias que se conhecem há gerações. O pai dela, médico respeitado mas com dívidas crescentes, viu no enlace oportunidade de salvar a reputação e situação financeira da família. A mãe de Guilherme, viúva poderosa que controla parte dos negócios do filho, queria nora de boa família, educada, bonita suficiente para gerar herdeiros atraentes. Júlia foi apresentada a Guilherme em um jantar familiar 8 meses atrás. Ele ficou imediatamente fascinado, cabelos loiros naturais, olhos verdes, 1,70 m de altura, formado em letras, falava 3 idiomas, tocava piano. O pacote completo para a esposa troféu. O namoro foi intenso e calculado. Guilherme a cortejou com método empresarial, flores diárias, jantares nos melhores restaurantes, viagens para locais exóticos, presentes caros. Júlia se sentiu sufocada pela intensidade, mas os pais a encorajaram a dar uma chance ao rapaz. Ele é um bom partido, filha. Você nunca precisará se preocupar com dinheiro. Mas eu não amo ele, mãe. Amor se constrói, querida. Ele é educado, bonito, bem-sucedido. Muitas mulheres matariam para estar em seu lugar. A pressão familiar foi sutil mas constante. Comentários sobre a situação financeira deteriorante da família, elogios constantes a Guilherme, insinuações sobre o que aconteceria se ela perdesse essa oportunidade. Júlia tentou resistir. Namorou brevemente um colega da faculdade, Miguel, estudante de filosofia, pobre mas apaixonado. Os encontros secretos eram roubados, intensos, cheios de conversas sobre literatura e sonhos. Com Miguel, Júlia sentia borboletas no estômago, coração acelerado, desejo genuíno. Os pais descobriram e intervieram imediatamente. Júlia, você vai jogar fora seu futuro por um rapaz sem perspectiva. Esse Miguel não tem condições de te sustentar. O que vão comer? Poesia. Guilherme te ama. Está disposto a assumir compromisso sério. A pressão aumentou quando as dívidas do pai chegaram ao conhecimento de Guilherme. Ele ofereceu ajuda financeira, discreta mas significativa. A clínica médica foi salva de execução, empréstimos foram pagos, a família recuperou estabilidade. Júlia entendeu a mensagem implícita, Guilherme havia comprado não apenas sua mão, mas sua família inteira. O pedido de casamento aconteceu em público, restaurante lotado, anel de 5 quilates, câmeras discretas gravando para a posteridade. Júlia não podia recusar sem humilhar Guilherme publicamente e destruir financeiramente sua família.
Sim, ela disse, lágrimas nos olhos que todos interpretaram como alegria. Os meses de preparativos foram turbilhão controlado por Guilherme e sua mãe. Júlia teve pouca voz nas decisões, vestido, local, convidados, lua de mel, até mesmo lista de presentes foi escolhida sem sua consulta. Você não precisa se preocupar com esses detalhes, querida dona Beatriz, sogra, disse repetidamente. Nós cuidamos de tudo. Júlia se sentiu como boneca sendo preparada para a exposição. Agora, na noite de núpcias, realidade bate com força total. Em 2 horas estará sozinha com o homem que considera marido por direito, que espera consumar casamento como um final natural de transação comercial. Júlia, querida, você está bem? A voz da mãe a tira dos pensamentos. Estou, mãe. Só um pouco cansada. É natural. Foi um dia longo. Mas valeu a pena, não valeu? Seu marido está radiante. Marido. A palavra soa estranha nos ouvidos de Júlia. Guilherme não se sente como marido, mas como estranho bem vestido que comprou direito à sua companhia. A festa começa a diminuir após meia-noite. Convidados se despedem com felicitações efusivas, previsões de felicidade eterna, brincadeiras sobre primeiros netinhos. Agora vocês podem começar a parte boa do casamento, tio de Guilherme comenta com piscadela sugestiva. Júlia força um sorriso e agradece. Por dentro, sente náusea crescente. Às 2 da manhã, os últimos convidados partem. Júlia e Guilherme ficam sozinhos na suíte presidencial do resort. Espaço luxuoso com vista para o mar, cama king size decorada com pétalas de rosa, champanhe gelado esperando. Guilherme afrouxa a gravata, observando Júlia parada perto da janela ainda com vestido de noiva. Finalmente sozinhos ele diz, aproximando-se por trás. Minha esposa. As mãos dele pousam nos ombros dela. Júlia se enrijece involuntariamente. Você está tensa. É natural estar nervosa. Guilherme. Não precisa ter medo. Eu te amo. A palavra amor soa vazia. Guilherme ama a ideia de Júlia, mulher bonita, educada, troféu social. Mas não conhece seus pensamentos, medos, sonhos reais. Vou tomar um banho, Júlia diz, afastando-se gentilmente. Claro. Vou abrir o champanhe. No banheiro, Júlia se olha no espelho. Maquiagem ainda perfeita, cabelos elaboradamente arranjados, vestido que custou mais que salário anual de professora. Por fora, imagem de princesa dos contos de fadas. Por dentro, sente-se como prisioneira dourada. Tira o vestido com dificuldade, pendura com cuidado. Veste roupão de seda branco, parte do enxoval escolhido pela sogra. Tudo foi planejado para esta noite, incluindo lingerie elaborada que nunca usaria por escolha própria. Quando sai do banheiro, encontra Guilherme na cama, sem camisa, taças de champanhe na mesinha ao lado. Você está linda, ele diz, patinho espaço ao lado dele. Júlia hesita. Este é o momento que tem evitado pensar durante meses de preparativos. A consumação do casamento que não queria, com um homem que não ama. Júlia? Venha aqui. Ela se aproxima lentamente, senta na beirada da cama mantendo distância. Você ainda está nervosa? Um pouco. É normal. Toda mulher fica nervosa na primeira vez. A presunção dele a irrita. Guilherme assume que ela é virgem, que esta será a primeira experiência sexual dela, que ele será responsável por iniciá-la. A atitude possessiva e paternalista a faz sentir como objeto, não pessoa. Guilherme, preciso te dizer algo. Pode falar. Júlia respira fundo, procurando coragem. Eu não estou pronta para isso ainda. Guilherme para, taça a meio caminho da boca. Como assim? Preciso de tempo. Para nos conhecermos melhor, para me sentir mais confortável. O silêncio se alonga. Guilherme pousa a taça, expressão mudando de surpresa para confusão. Júlia, somos casados. Marido e mulher. Eu sei. Mas isso não significa que tenha que acontecer imediatamente. Estamos na nossa lua de mel. E temos 2 semanas inteiras pela frente.
Guilherme se levanta, começa a caminhar pelo quarto. Não entendo. Você disse que me amava. Eu disse. Mas amor não é só físico. Claro que não. Mas faz parte. É natural entre marido e mulher. A lógica dele é impecável do ponto de vista social. Casamento implica em intimidade física. Ela aceitou se casar, logo aceitou tudo que vem junto. Guilherme, por favor. Só preciso de alguns dias. Alguns dias para quê? Para decidir se quer ser minha esposa de verdade. A pergunta contém mais verdade do que ele imagina. Júlia realmente precisa decidir se consegue se submeter a este casamento completamente, ou se terá coragem de admitir que cometeu erro terrível. Para me acostumar com a ideia de ser casada. Você teve 8 meses para se acostumar. Durante o noivado era diferente. Agora é real. Guilherme para de caminhar, olha para ela com crescente irritação. Júlia, você está sendo ridícula. Somos adultos casados. Isto é parte normal do casamento. Eu sei. Só, não hoje. Por quê? O que mudou entre esta manhã e agora? Como explicar que durante a cerimônia, observando trocar votos que soavam vazios, ela finalmente admitiu para si mesma que não consegue fingir amor que não sente? Que a ideia de intimidade física com ele a faz sentir claustrofóbica. Nada mudou. Só preciso de tempo. Guilherme senta pesadamente na poltrona, passando mãos pelos cabelos. Este não é o jeito que imaginei nossa noite de núpcias. Eu sei. Desculpa. Desculpa? Júlia, você é minha esposa. Não deveria estar se desculpando por querer estar comigo. A lógica dele expõe o problema central. Guilherme vê casamento como transação completa. Ele pagou o preço, dinheiro, estabilidade, status, ela deveria entregar o produto, companhia, intimidade, herdeiros. Não é que não quero. É que, preciso de tempo para querer. A distinção sutil passa despercebida por ele. Quanto tempo? Alguns dias. Uma semana talvez. Uma semana? Guilherme se levanta novamente. Júlia, isso é absurdo. Você está agindo como adolescente assustada. Talvez porque me sinto assim. A honestidade acidental escapa antes que possa se censurar. Guilherme para, olhando-a com nova atenção. Você se sente como adolescente assustada? Comigo? Júlia percebe que revelou mais do que pretendia. Não é pessoal, Guilherme. Claro que é pessoal. Sou seu marido. Se você tem medo de mim, é completamente pessoal. Não tenho medo de você. Tenho medo da situação. Que situação? Casamento normal entre dois adultos que se amam? A palavra amam fica suspensa no ar. Júlia não consegue repetir a mentira agora, não na privacidade desta suíte, não quando está sendo pressionada à intimidade que não deseja. Guilherme. O que, Júlia? Fala logo o que está acontecendo. Ela o olha, homem bonito, bem-sucedido, que qualquer mulher consideraria um prêmio. Mas tudo o que sente é vazio onde deveria haver desejo, obrigação onde deveria haver paixão. Eu preciso ser honesta contigo. Finalmente. Eu não te amo. As palavras saem em sussurro, mas ecoam no quarto como grito. Guilherme fica imóvel, processando a confissão. O que você disse? Eu não te amo, Guilherme. Nunca amei. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Júlia observa as emoções passarem pelo rosto dele, choque, raiva, incredulidade. Então por que casou comigo? A pergunta simples exige resposta complexa. Como explicar a pressão familiar, as dívidas, a falta de opções, o medo de decepcionar todos? Por quê? Porque todo mundo esperava que eu casasse. Todo mundo? Ou você? Todo mundo. Meus pais, sua mãe, nossa família, amigos. E você? O que você queria? Júlia hesita. A verdade é que queria Miguel, queria estudar literatura em Paris, queria descobrir quem é antes de se tornar esposa de alguém.
Eu queria tempo para crescer, para saber o que quero da vida. E agora sabe. Sei que não quero isto. A cruel honestidade finalmente emergiu. Júlia não queria este casamento, esta noite, esta vida que foi planejada para ela. Guilherme senta novamente, desta vez parecendo menor, menos confiante. Então por que não disse não quando pedi sua mão? Como podia? Na frente de 100 pessoas, com câmeras gravando, depois de tudo que você fez pela minha família. Ah! A compreensão surge lentamente. Você se sentiu obrigada. Sim. Por causa do dinheiro que emprestei para seu pai. Entre outras coisas. Que outras coisas? Júlia se levanta, caminha até a janela. As expectativas. Todo mundo dizia como éramos perfeitos juntos, como você era bom partido, como eu seria louca de deixar passar. E você acreditou neles em vez de escutar seu coração. Tentei escutar meu coração. Mas havia tanto barulho ao redor que não conseguia ouvir. Guilherme reflete sobre a metáfora. Durante o namoro, realmente houve muito barulho, festas, jantares, eventos sociais onde eram exibidos como casal dourado, pressão constante para oficializar a união. E agora? Consegue ouvir? Agora meu coração está gritando que cometi um erro terrível. A honestidade brutal atinge Guilherme como soco no estômago. Toda sua vida foi construída sobre conseguir o que quer através de determinação e recursos. Nunca cogitou que Júlia pudesse não querer ser conquistada. Júlia, você me odiava durante todo o namoro. Não te odiava. Não te odeio agora. Você é uma boa pessoa, Guilherme. Mas não sou apaixonada por você. E você não é apaixonado por mim. Como pode dizer isso? Eu te pedi em casamento. Você se apaixonou pela ideia de mim. Mulher bonita, educada, que ficaria bem ao seu lado em eventos sociais e daria filhos bonitos. A descrição é dolorosamente precisa. Guilherme lembra das conversas com a mãe sobre encontrar esposa adequada, das listas mentais de qualificações desejáveis, da satisfação em exibir Júlia para amigos e sócios. Isso não é verdade. Não? Então me diga 3 coisas que você ama em mim que não sejam minha aparência ou minha educação. Guilherme abre a boca para responder, mas hesita. Após 8 meses de namoro, o que realmente conhece sobre Júlia além das características superficiais? Você é gentil. Gentil como? Você sempre foi educada, nunca me constrangeu em público. Isso é ser bem educada, não gentil. Gentileza vem do coração. O que você sabe sobre meu coração? A pergunta ecoa no silêncio. Guilherme percebe que não conhece os medos de Júlia, seus sonhos reais, o que a faz rir genuinamente, o que a deixa triste, quais livros ela ama ou por quê. Nós podemos aprender essas coisas. Podemos. Mas você quer aprender sobre mim, ou quer que eu seja a esposa que imaginou? A distinção é sutil, mas importante. Guilherme imaginou vida matrimonial baseada em expectativas próprias, não na descoberta de quem Júlia realmente é. Não sei responder isso agora. Pelo menos você está sendo honesto. Júlia volta para a cama, senta ao lado dele mantendo distância respeitosa. Guilherme, o que vamos fazer? Não sei. Nunca estive nesta situação. Nunca ninguém disse não para você antes? Em negócios, sim. Em relacionamentos. Guilherme reflete. Não. As mulheres sempre pareceram interessadas. No seu dinheiro. No seu status. Não necessariamente em você. A observação é dura, mas provavelmente verdadeira. Guilherme sempre teve facilidade com mulheres, mas nunca questionou se a atração era genuína. E você? Já amou alguém de verdade? Júlia hesita. Contar sobre Miguel seria cruel neste momento, mas mentir não ajudará. Sim. Quem? Alguém que conheci na faculdade. O que aconteceu? Meus pais descobriram e me convenceram de que ele não tinha futuro. Ele era pobre? Sim.
E você escolheu segurança financeira em vez de amor. A acusação dói porque contém verdade. Júlia permitiu que considerações práticas superassem sentimentos genuínos. Não foi bem assim. Foi mais complicado. Como? Havia pressão da família, responsabilidade com meus pais, medo de decepcionar todo mundo. E medo de ser pobre. Júlia considera a acusação. Talvez. Mas principalmente medo de ser responsável pela ruína financeira da minha família. Então você se sacrificou. Pensava que estava fazendo a coisa certa. E agora? Agora percebo que sacrifiquei nossa felicidade, sua e minha, para satisfazer expectativas de outras pessoas. Guilherme se levanta, caminha até a varanda. A lua reflete no mar, cenário romântico que deveria moldurar noite de paixão, não confissões dolorosas. Júlia, o que você quer de mim agora? Honestidade. O que você quer de mim? Eu quero uma esposa que me ame. E se eu nunca conseguir te amar? A pergunta fica suspensa entre eles. Guilherme considera as opções: anulação seria escândalo social, divórcio imediato seria humilhação pública, continuar com casamento sem amor seria tortura para ambos. E se tentássemos conhecer um ao outro de verdade? Como assim? Começar do zero. Esquecer as expectativas, a pressão, os papéis que estamos representando. Apenas descobrir quem somos realmente. Júlia considera a proposta. Você estaria disposto a fazer isso? Se há chance de construirmos algo real, sim. Mesmo que signifique descobrir que não somos compatíveis. Mesmo assim. E se depois de nos conhecermos de verdade, descobrirmos que não conseguimos nos amar? Guilherme respira fundo. Então pelo menos saberemos que tentamos da forma certa. A proposta tem lógica e dignidade. Em vez de forçar intimidade baseada em obrigação matrimonial, explorar possibilidades de conexão genuína. Como faríamos isso? Como dois adultos que se conheceram e querem descobrir se há futuro juntos. Sem pressão física? Sem pressão física até que ambos sintamos que é natural. E se esse momento nunca chegar? Então tomaremos decisões difíceis com honestidade. Júlia se sente aliviada pela primeira vez em meses. A perspectiva de conhecer Guilherme sem agenda pré-definida, de ser conhecida por quem realmente é, oferece esperança inesperada. Tudo bem. Podemos tentar. Sério? Sério. Mas com algumas condições. Quais? Nada de pressão. Nada de cronogramas. Nada de expectativas sobre quando ou se vamos nos apaixonar. Combinado. E precisamos ser completamente honestos um com o outro. Sem fingimentos para agradar. Isso vai ser difícil para mim. A admissão surpreende Júlia. Por quê? Porque sempre fui o que as pessoas esperavam que eu fosse. Filho obediente, empresário agressivo, namorado perfeito. Não sei bem quem sou quando não estou representando o papel. A vulnerabilidade inesperada toca Júlia profundamente. Pela primeira vez, vê Guilherme como pessoa real com inseguranças próprias. Então vamos descobrir juntos. Eles se olham através do quarto, dois estranhos que se casaram por razões erradas, mas talvez possam encontrar razões certas para ficar juntos. Por onde começamos? Guilherme pergunta. Que tal me contando sobre você de verdade? Não o empresário bem-sucedido ou o marido perfeito. Só você. Guilherme senta na poltrona, pensando na pergunta. Eu tenho medo de não ser interessante o suficiente. Como assim? Minha vida toda foi planejada por outras pessoas. Colégio particular, faculdade de administração, assumir os negócios da família. Nunca parei para pensar no que eu realmente queria. E o que você acha que quer? Não sei. Às vezes penso em viajar, conhecer lugares que não sejam destinos de negócios ou férias de rico. Lugares reais onde pessoas normais vivem. Júlia sorri genuinamente pela primeira vez na noite. Isso é interessante. É. Sim. Eu também penso nisso às vezes.
Como seria viver uma vida comum, sem toda essa pressão social? Você se arrepende de ter nascido em família privilegiada? Não exatamente. Mas às vezes me pergunto como seria escolher profissão por paixão em vez de adequação social, ou namorar alguém por amor em vez de conveniência. Você ainda pensa nele? No rapaz da faculdade. A pergunta é delicada, mas importante. Às vezes, mais como símbolo do que perdido que saudade específica dele. O que você perdeu? A chance de descobrir quem eu seria se fizesse escolhas baseadas nos meus sentimentos em vez da aprovação dos outros. Guilherme assente compreendendo. Acho que nós dois perdemos isso. Talvez ainda dê tempo de recuperar. Você acha? Não sei. Mas podemos tentar. O diálogo marca mudança fundamental na dinâmica entre eles. Pela primeira vez, conversam como pessoas reais com dúvidas e vulnerabilidades, não como personagens representando papéis sociais. Júlia, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Quando você percebeu que não me amava? A pergunta é dolorosa, mas merece resposta honesta. Acho que sempre soube, mas me convenci de que sentimentos poderiam se desenvolver. E quando você teve certeza de que não iam se desenvolver? Hoje. Durante a cerimônia. Quando te vi esperando no altar, percebi que estava prometendo uma vida inteira a alguém que era essencialmente um estranho para mim. Isso deve ter sido terrível. Foi. Mas pior ainda seria continuar fingindo. Por que decidiu ser honesta agora? Porque a alternativa seria mentir para você, para mim, e provavelmente para nossos filhos futuramente. Não consegui imaginar construir família inteira baseada em mentira. A menção de filhos futuros traz nova dimensão à conversa. Guilherme imaginou família tradicional, esposa amorosa, filhos bem-educados, vida doméstica harmoniosa. A realidade de casamento sem amor tornaria essa visão impossível. Você quer ter filhos algum dia? Ele pergunta. Sim. Mas com alguém que ame e que me ame de volta. Quero que meus filhos cresçam vendo exemplo de amor real, não casamento de conveniência. E se descobrirmos que podemos nos amar? Então talvez possamos ter essa família que ambos queremos. E se não descobrirmos? Então pelo menos não trouxemos crianças para a situação complicada. A conversa está tomando rumos sérios que nenhum dos dois antecipou para a noite de núpcias. Mas há alívio em finalmente discutir verdades em vez de manter fachadas. Guilherme, posso fazer uma pergunta pessoal também? Claro. Por que você realmente queria se casar comigo? Ele hesita, procurando resposta honesta. No início, porque você era linda e todos os meus amigos te invejavam. E depois? Porque você parecia perfeita. Inteligente, educada, de boa família. Tudo o que uma esposa deveria ser. Mas você nunca se perguntou se eu era feliz? Se eu realmente queria estar ali? A pergunta atinge um ponto cego de Guilherme. Honestamente? Não. Presumi que qualquer mulher ficaria feliz em se casar comigo. Por causa do dinheiro. Entre outras coisas. Dinheiro, segurança, status social. Mas nunca considerou que eu pudesse querer outras coisas. Como o quê? Aventura. Descoberta. Amor verdadeiro. A emoção de construir algo do zero com alguém. Guilherme nunca pensou que uma mulher pudesse preferir incerteza excitante à segurança luxuosa. Essas coisas são mais importantes que estabilidade. Para mim, sim. Ou pelo menos deveriam ter sido. E agora? Ainda são. Júlia considera a pergunta. Sim. Mas agora também valorizo honestidade e respeito mútuo. Coisas que podemos ter juntos. Talvez. Se conseguirmos ser honestos sobre quem realmente somos. A madrugada avança enquanto continuam conversando. Pela primeira vez desde que se conheceram, não há agenda social, não há expectativas externas, não há papéis para representar. Júlia, você se arrepende de ter se casado comigo hoje? Me arrependo de ter mentido para você durante todos esses meses. Me arrependo de não ter tido coragem de ser honesta antes.
E eu me arrependo de não ter perguntado o que você realmente queria em vez de presumir. Para onde vamos daqui? Que tal começarmos nossa lua de mel como dois estranhos que querem se conhecer? Como assim? Sem expectativas de casamento consumado. Só duas pessoas explorando possibilidades de conexão real. A proposta oferece dignidade à situação complicada. Em vez de forçar intimidade ou terminar casamento imediatamente, dar chance genuína ao relacionamento. E se ao final das 2 semanas descobrirmos que não funcionamos juntos? Então voltamos para casa e tomamos decisões maduras sobre nosso futuro. Incluindo anulação se necessário. Incluindo anulação se necessário. O alívio de Júlia é palpável. A perspectiva de explorar relacionamento sem pressão ou obrigações oferece esperança que não sentiu em meses. Tudo bem. Vamos tentar. Sério? Sério. Mas com uma condição. Qual? Dormimos em camas separadas até que ambos sintamos que queremos dividir a mesma cama. Combinado. Guilherme liga para a recepção do hotel e pede cama extra para a suíte. A solicitação inusitada na noite de núpcias causa estranhamento, mas é atendida discretamente. Enquanto esperam, sentam na varanda observando o amanhecer sobre o oceano. Sabe o que é irônico? Júlia comenta. O que? Esta é a primeira conversa real que tivemos em 8 meses de namoro. Você tem razão. Sempre conversávamos sobre coisas superficiais, eventos sociais, planos para o casamento, lugares que visitaríamos. Nunca sobre o que realmente pensávamos ou sentíamos. Por que você acha que isso aconteceu? Júlia reflete. Acho que ambos estávamos representando papéis. Você o namorado perfeito, eu a noiva ideal. Pessoas reais têm dúvidas, medos, opiniões controversas. E nós nunca mostramos isso um para o outro. Porque achávamos que o outro não aceitaria a versão real. A cama extra chega discretamente. Os funcionários montam tudo sem comentários, acostumados com excentricidades de hóspedes ricos. Quando ficam sozinhos novamente, uma nova dinâmica se estabelece. A tensão sexual forçada da noite de núpcias se dissipou, substituída por curiosidade genuína sobre quem o outro realmente é. Guilherme, qual é seu maior medo? A pergunta pega ele desprevenido. Meu maior medo? Sim. Não como empresário ou marido. Como pessoa. Ele considera honestamente. Acho que tenho medo de ser comum. De descobrir que sem o dinheiro da família, não sou nada especial. Por que isso te assusta? Porque toda a minha identidade está construída sobre ser bem-sucedido, poderoso, invejado. Se tirar isso, não sei quem sou. E você gostaria de descobrir? Fico curioso, mas também aterrorizado. E eu tenho medo do contrário. Como assim? Tenho medo de descobrir que sou interessante, inteligente, capaz de coisas extraordinárias, mas desperdicei tudo tentando ser o que os outros esperavam. Você acha que desperdiçou? Não sei ainda. Mas pretendo descobrir. O sol nasce completamente, banhando a suíte com luz dourada. Ambos estão exaustos da noite emocional, mas também estranhamente energizados pela perspectiva de 2 semanas de descoberta genuína. Que tal dormirmos um pouco e começarmos nosso primeiro encontro à tarde? Guilherme sugere. Primeiro encontro. Vamos fingir que nos conhecemos ontem e decidimos passar férias juntos para ver se há química. Júlia sorri, primeiro sorriso genuíno que ele vê desde que a conheceu. Gosto da ideia. Eles se deitam em camas separadas, ainda usando roupões de hotel. A situação seria cômica se não fosse tão reveladora de como começaram tudo errado. Guilherme? Sim. Obrigada por não ter insistido esta noite. Por ter escutado. Obrigado por ter sido honesta. Deve ter sido difícil. Foi. Mas foi a primeira coisa certa que fiz em meses. Adormecem enquanto o sol da manhã esquenta o quarto, dois estranhos casados que talvez estejam começando algo real pela primeira vez. Júlia acorda primeiro, por volta das 2 da tarde.
Guilherme ainda dorme profundamente na cama ao lado. Observa-o sem as máscaras sociais, cabelos despenteados, expressão relaxada, vulnerável no sono. Pela primeira vez, vê-o como pessoa, não como papel social. Vai para o banheiro, escova os dentes, prende os cabelos em rabo de cavalo simples. No espelho, também vê diferença em si mesma. A tensão constante dos últimos meses se dissipou parcialmente. Ainda há incerteza sobre o futuro, mas não mais a pressão sufocante de fingir sentimentos que não existem. Quando Guilherme acorda, encontra Júlia na varanda lendo um livro que trouxe na bagagem. Bom dia. Ou boa tarde, ele diz, ainda sonolento. Boa tarde. Dormiu bem. Melhor do que esperava, considerando as circunstâncias. As circunstâncias de descobrir que sua esposa não te ama? As circunstâncias de descobrir que minha esposa é honesta o suficiente para me contar a verdade. A resposta surpreende Júlia. Você não está bravo comigo? Estou confuso. Machucado talvez. Mas não bravo. Braveza seria se você continuasse mentindo. A maioria dos homens ficaria furiosa. A maioria dos homens não teria forçado uma mulher a se casar por obrigação financeira. Você não me forçou. Não diretamente. Mas criei situação onde você não se sentiu livre para dizer não. A autocrítica demonstra a maturidade que Júlia não esperava dele. E agora? Agora temos chance de fazer as coisas direito. Se quisermos. E você quer? Quero conhecer a Júlia real. Não a noiva perfeita que você representou por 8 meses. Ela pode não ser tão perfeita quanto você imagina. Perfeito é entediante. Real é interessante. Júlia fecha o livro. Então vamos começar nosso primeiro encontro. Primeiro encontro oficial entre Júlia e Guilherme, duas pessoas que se conheceram ontem e decidiram passar férias juntas. Certo. Então, Guilherme, o que você faz da vida? Trabalho com imóveis. Muito entediante. E você? Acabei de me formar em letras. Estou tentando descobrir o que fazer com isso. O que gostaria de fazer? Talvez escrever. Ou ensinar. Ou viajar pelo mundo colecionando histórias. Isso soa fascinante. Soa improvável. Por quê? Por que pessoas como eu não fazem coisas assim? Que tipo de pessoas são pessoas como você? Júlia considera a pergunta. Pessoas que fazem o que é esperado delas. E se você parasse de fazer o que é esperado? Não sei. Nunca tentei. Talvez estas férias sejam uma boa oportunidade para começar. A ideia é tentadora. 2 semanas longe de expectativas familiares, pressões sociais, papéis pré-definidos. Chance de experimentar ser apenas ela mesma. E você? Sempre fez o que era esperado. Sempre. Colégio certo, faculdade certa, carreira certa, até esposa certa. E como está funcionando isso para você? Aparentemente, não muito bem, já que minha esposa certa não me ama. Talvez o problema não seja ela não te amar. Talvez seja você não conhecer bem o suficiente para saber se quer amá-la. A observação é perspicaz. Guilherme se apaixonou pela ideia de Júlia antes de conhecer a pessoa real. Você tem razão. Então, Júlia misteriosa, me conte algo sobre você que me surpreenderia. Ela pensa. Eu queria fugir ontem. Durante a cerimônia. Sério? Quando meu pai me entregou para você no altar, tive vontade de levantar o vestido e correr. Por que não fez? Porque 300 pessoas estavam assistindo e meus pais tinham gastado uma fortuna na festa. Essas não são boas razões para se casar. Não, não são. E você? Que surpresa tem para mim? Guilherme hesita. Eu, às vezes fujo do escritório à tarde e vou andar no parque. Sozinho. Sem bodyguard, sem motorista. Só para ser uma pessoa normal por algumas horas. E como se sente quando faz isso? Livre. Assustado. Vivo. Por que assustado?
Porque ninguém me conhece lá. Não sou o herdeiro Carvalho. Sou só um cara no parque. E talvez eu não seja interessante o suficiente sem o sobrenome. Já conversou com pessoas aleatórias nesses passeios? Algumas vezes. Velhos jogando xadrez, mães com crianças, estudantes lendo. E eles acharam você interessante. Alguns sim. Falavam comigo como pessoa normal. Então talvez você seja mais interessante do que pensa. Ou talvez eu seja bom em fingir normalidade por algumas horas. Júlia observa a insegurança genuína dele. Guilherme, posso te contar um segredo? Claro. Nestes passeios no parque, você está sendo mais autêntico do que em qualquer jantar de negócios ou evento social. As pessoas respondem à sua personalidade real, não ao seu dinheiro. Como você pode ter certeza? Porque elas não sabem quem você é. Se conversam com você, é porque gostam de como você se comporta, não do que você possui. A lógica é simples, mas reveladora. Guilherme nunca considerou que suas interações casuais no parque poderiam ser mais genuínas que seus relacionamentos sociais elaborados. Júlia, posso fazer uma pergunta estranha? Pode. Você gostaria de passar estas 2 semanas como pessoas normais? Sem motorista, sem suíte presidencial, sem restaurantes 5 estrelas? Como assim? Que tal nos mudarmos para hotel simples, andarmos pela cidade como turistas comuns, comermos em lugares onde pessoas reais comem? A proposta é inesperadamente atraente. Você faria isso? Se significasse conhecer você de verdade, sim. E se descobrisse que não gosta de como pessoas normais vivem? Então pelo menos saberia. E se descobrisse que gosto mais do que da vida que tenho? Então talvez devesse mudar sua vida. E você? Teria coragem de experimentar ser apenas Júlia por 2 semanas? Não a filha do Dr. Mendes ou a esposa do herdeiro Carvalho. Seria libertador. Então vamos fazer. Sério? Por que não? Estas são nossas férias de descoberta. Vamos descobrir quem somos quando não temos que impressionar ninguém. Júlia sente-se pela primeira vez em meses. A perspectiva de 2 semanas de autenticidade, longe de expectativas e julgamentos, oferece possibilidade de autoconhecimento que nunca teve. Tudo bem. Mas com uma condição. Qual? Nada de usar dinheiro para resolver problemas ou evitar inconvenientes. Se formos ser normais, temos que aceitar os inconvenientes da vida normal. Isso inclui transporte público, hotéis com ar-condicionado barulhento e comida que não é gourmet. Especialmente isso. Combinado. Eles passam a tarde planejando sua nova lua de mel. Pesquisam hotéis simples mais limpos, restaurantes locais recomendados por turistas comuns, atividades que pessoas normais fazem em lua de mel. Sabe o que é engraçado? Júlia comenta enquanto navegam em sites de turismo econômico. O que? Esta é a primeira coisa que planejamos juntos. Durante todo o namoro, sempre havia alguém organizando nossos encontros. Minha mãe, seus pais, meus assistentes. Nunca tivemos que negociar o que queríamos fazer porque sempre fazíamos o que era apropriado. E o que você quer fazer agora? Coisas inapropriadas. Como? Comer pizza na praia. Andar descalça na areia. Ver filme besta no cinema. Coisas que pessoas normais fazem sem pensar 2 vezes. Isso soa perfeitamente apropriado para mim. Para o Guilherme Real ou para o herdeiro Carvalho? Boa pergunta. Vou descobrir. Reserva um quarto em hotel 3 estrelas no centro da cidade, longe do resort de luxo. Cancelam jantares reservados em restaurantes exclusivos. Dispensam motorista e bodyguard. Nossos pais vão achar que enlouquecemos, Júlia observa. Provavelmente. Você se importa? Deveria me importar. Mas não me importo. Isso é progresso. Ou rebeldia tardia. Aos 20 anos não é tardia. É pontual. Na hora do jantar, vestem roupas casuais, primeira vez que Júlia vê Guilherme em jeans e camiseta.
Ele parece anos mais jovem, menos intimidador. Como me vejo? Ele pergunta, claramente inseguro. Como pessoa real. É bom ou ruim? É diferente. Bom diferente. Eles descem ao lobby do resort para fazer check-out prematuro. O gerente fica confuso. Há algum problema com as acomodações, Sr. Carvalho? Nenhum problema. Só mudança de planos. Posso providenciar transfer para outro hotel de nossa rede. Não é necessário. Vamos usar transporte público. O gerente mal consegue esconder o choque. Hóspedes da suíte presidencial não usam transporte público. No táxi comum a caminho do hotel simples, Júlia sente borboletas no estômago. Estou nervosa. Por quê? E se descobrirmos que não temos nada em comum quando não estamos representando papéis? E se descobrirmos que temos tudo em comum? Isso seria inesperado. Melhor que previsível. O hotel simples é choque cultural imenso. Quarto pequeno com cama de casal, que dividirão platonicamente, banheiro minúsculo, ar-condicionado barulhento, vista para a rua movimentada. É diferente, Guilherme comenta, olhando ao redor. É horrível? É autêntico. Júlia ri genuinamente. Essa é forma diplomática de dizer que é horrível. Na verdade, tem algo libertador sobre isso. Ninguém tem expectativas sobre como devemos nos comportar aqui. Verdade. O recepcionista nem pestaneou quando disse que éramos casados. Não houve reverência, nem tratamento especial. Somos apenas mais um casal de lua de mel. Como se sente sendo comum? Ainda estou processando. E você? Como se finalmente coubesse na minha própria pele. Eles saem para jantar em restaurante pequeno recomendado online. Comida simples mas saborosa, ambiente descontraído, outros casais conversando e rindo ao redor. Sabe o que percebo? Júlia diz entre garfadas de risoto caseiro. O quê? Ninguém aqui está performando. Estão apenas sendo. E nós? Acho que estamos começando a apenas ser também. A conversa flui naturalmente pela primeira vez. Falam sobre livros que gostam, filmes que os emocionaram, lugares que gostariam de conhecer. Descobrem gostos surpreendentemente similares. Você leu 100 Anos de Solidão? Guilherme pergunta, surpreso. É meu livro favorito. E você? Li escondido durante faculdade de administração. Achava que não era leitura apropriada para futuro empresário. Por que não? Muito emotivo. Muito humano. E isso é ruim. Na época achava que era sinal de fraqueza. E agora? Agora acho que talvez seja sinal de estar vivo. Após o jantar, caminham pela praia próxima. Júlia tira os sapatos, sente areia entre os dedos. Guilherme a imita hesitante. Quando foi a última vez que você fez isso? Ela pergunta. Andei descalço na praia? Acho que nunca. Nunca. Sempre houve preocupações sobre segurança, adequação social, manter aparências. E como se sente agora? Como se tivesse perdido algo importante sem perceber. Sentam na areia observando as ondas. A lua reflete na água, cenário romântico natural em contraste com o romantismo forçado da noite anterior. Júlia, posso fazer uma pergunta pessoal? Mais pessoal que as que já fizemos? Quando você imagina sua vida ideal, como ela é? Júlia reflete genuinamente. Acordo numa casa pequena mais aconchegante. Trabalho em algo que me apaixona, talvez escrevendo, talvez ensinando. Tenho tempo para ler, para conversar com pessoas interessantes, para viajar sem cronograma rígido. E família? Marido que é meu melhor amigo. Alguém com quem posso ser completamente eu mesma. Filhos que cresçam livres para serem quem são. Essa vida que imagina, tem lugar para dinheiro? O suficiente para segurança e algumas aventuras. Mas não como objetivo principal. E você, Guilherme? Qual sua vida ideal? Ele considera cuidadosamente. Nunca me permiti imaginar isso antes.
Permita-se agora. Acho que gostaria de acordar animado para enfrentar o dia. Trabalhar em algo que importe, não apenas gere lucro. Ter amigos reais, não apenas contatos de negócios. E família? Esposa que me ame pelo que sou, não pelo que possuo. Filhos que me vejam como pai, não como provedor distante. Essas visões são compatíveis? Surpreendentemente, sim. Então talvez tenhamos mais em comum do que imaginávamos. Ou talvez estejamos descobrindo que queremos coisas similares da vida. A conversa é interrompida por casal passando de mãos dadas, visivelmente apaixonado. Eles observam a interação natural, o carinho espontâneo. Eles se amam de verdade, Júlia comenta. Como você sabe? Pela forma como se olham. Como se fossem as pessoas mais interessantes do mundo um para o outro. Você já se sentiu assim por alguém? Uma vez. E você? Não. Mas gostaria de sentir. Mesmo que fosse complicado. Mesmo que não fosse apropriado. Especialmente se fosse complicado e inapropriado. Pelo menos seria real. Voltam para o hotel caminhando devagar, relutantes em terminar a noite. No quarto, a situação é ligeiramente avivada, cama de casal que dividirão platonicamente. Posso dormir no chão, Guilherme oferece. Não seja ridículo. Somos adultos. Podemos dividir cama sem, você sabe. Sem consumar casamento que começou pelas razões erradas. Exatamente. Eles se preparam para dormir com nova naturalidade. Conversas do dia quebraram barreiras, criaram intimidade emocional que não existia antes. Júlia? Sim. Hoje foi o melhor primeiro encontro que já tive. Mesmo sendo tecnicamente nosso segundo dia de casados? Especialmente por isso. Por quê? Porque pela primeira vez sinto que estou conhecendo você de verdade. E o que acha até agora? Acho que você é muito mais interessante que imaginei. Isso é bom? É inesperado. Inesperado é melhor que entediante. Guilherme? Sim. Obrigada por ter topado essa experiência maluca. Obrigado por ter sugerido. Não foi bem sugestão. Foi desespero. Às vezes desespero leva às melhores decisões. Adormecem em lados opostos da cama, mais próximos emocionalmente do que jamais estiveram fisicamente. O segundo dia de sua nova lua de mel começa com café da manhã em padaria local. Pão francês, café passado na hora, pessoas comuns começando o dia de trabalho. Como dormiu? Júlia pergunta. Melhor que na suíte presidencial. Sério? Sem ansiedade sobre expectativas não atendidas. Entendo. Eles planejam um dia como turistas comuns, museu, almoço e mercado público, tarde na praia. Pela primeira vez, Júlia vê Guilherme genuinamente relaxado. No Museu de Arte Local, descobrem gosto compartilhado por pintura impressionista. Nunca tinha reparado que você gostava de arte, Guilherme comenta diante de tela de Monet. Nunca perguntou. E eu nunca mencionei porque achava que não era conversação apropriada para jantares de negócios. Que outras coisas você gosta que não mencionou? 10. Filmes franceses dos anos 60. Cozinhar pratos exóticos. Você cozinha? Aprendi sozinha. Era minha forma de rebelião silenciosa, criar algo com minhas próprias mãos. Por que rebelião? Por que mulheres da nossa classe social não cozinham? Temos empregadas para isso. E você gosta de cozinhar? Amo. É meditativo. Criativo. Real. Você poderia me ensinar? A pergunta surpreende Júlia. Você quer aprender a cozinhar? Quer aprender coisas que você ama. Por quê? Porque talvez aprendendo sobre suas paixões, eu aprenda sobre você. E se descobrir que minhas paixões são incompatíveis com sua vida? Então talvez eu precise mudar minha vida. A resposta revela mudança fundamental na perspectiva de Guilherme. Ele está considerando adaptar-se a ela, não o contrário. No mercado público para almoço, experimentam comidas que nunca provaram.
Guilherme, acostumado a refeições refinadas, descobre prazer em simplicidade bem feita. Esta empada é melhor que qualquer coisa que comi em restaurante 5 estrelas, ele admite. Porque foi feita com carinho, não apenas técnica. Você consegue perceber a diferença? Sempre consegui. É por isso que detestava os jantares formais, comida tecnicamente perfeita mas sem alma. E eu pensando que estava te impressionando com restaurantes caros. Você estava seguindo o roteiro do que deveria impressionar. Mas não me conhecia bem o suficiente para saber o que realmente me impressionaria. E o que te impressionaria? Genuinidade. Interesse real em quem eu sou. Vontade de construir algo juntos em vez de me encaixar em vida já planejada. É isso que estamos fazendo agora. Estamos tentando. A tarde na praia é reveladora. Guilherme, sempre preocupado com aparências, permite-se relaxar completamente. Joga futebol com estranhos, ajuda a criança a construir castelo de areia, conversa com pescador idoso sobre vida. Júlia observa fascinada. Você é completamente diferente quando não está preocupado em impressionar alguém. Diferente como? Mais leve. Mais acessível. É bom ou ruim? É atraente. A palavra escapa antes que ela possa se censurar. Ambos param, conscientes da mudança sutil na dinâmica. Atraente. Sim. Pela primeira vez desde que te conheço, você parece real. E isso te atrai. A autenticidade sempre me atrai. Mesmo que venha acompanhada de incertezas e inseguranças. Especialmente então. Perfeição é intimidadora. Vulnerabilidade é humana. À noite, jantam em pequeno restaurante de frutos do mar. A conversa flui sem esforço, pontuada por risos genuínos. Guilherme, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Se você não fosse rico, o que faria da vida? Nunca pensei seriamente nisso. Pense agora. Ele reflete. Talvez trabalhasse com educação. Sempre achei interessante como o conhecimento pode transformar vidas. Sério? Sim. E você? Se não tivesse pressões familiares, o que faria? Escreveria. Viajaria coletando histórias. Talvez ensinasse literatura em universidade pequena. Por que não faz isso? Porque não é prático. Não paga bem. Meus pais sacrificaram muito para me dar educação privilegiada. E se seus pais quisessem sua felicidade mais que seu status social? Então talvez eu tivesse coragem de seguir meus sonhos. E se você tivesse segurança financeira para perseguir paixões em vez de obrigações? A pergunta fica suspensa entre eles. Júlia percebe que Guilherme está oferecendo, indiretamente, possibilidade de vida que sempre quis mas nunca ousou considerar. Você está sugerindo que... Estou sugerindo que talvez possamos construir vida onde ambos façamos o que amamos. Mesmo que isso signifique menos status social e mais riscos. Especialmente se significar isso. Por quê? Porque estes 2 dias me ensinaram que prefiro vida autêntica com incertezas à vida privilegiada com garantias vazias. A declaração é mudança radical na filosofia de vida de Guilherme. Júlia sente mistura de esperança e cautela. E se mudarmos de ideia? E se descobrirmos que gostamos mais de segurança que de autenticidade? Então voltaremos à vida que tínhamos. Mas pelo menos saberemos que tentamos. E se descobrirmos que nos amamos de verdade? Então construiremos vida baseada em amor real em vez de conveniência social. A possibilidade paira entre eles, tentadora mas assustadora. Júlia, você consegue se imaginar me amando? A pergunta é vulnerável, corajosa. Júlia olha para o homem à sua frente, não mais o herdeiro intimidador, mas pessoa real com medos e sonhos. Consigo me imaginar amando o homem que conheci estes 2 dias. E o homem que eu era antes. Esse eu não conhecia bem o suficiente para amar. Então talvez tenhamos chance. Talvez. O que precisaria acontecer para você ter certeza? Júlia considera.
Precisaria saber que você me ama por quem sou, não por quem posso me tornar para você. E eu precisaria saber que você me ama por quem realmente sou, não por quem estou tentando ser para te impressionar. Então precisamos continuar sendo honestos um com o outro. Mesmo quando for desconfortável. Especialmente quando for desconfortável. Voltam para o hotel caminhando de mãos dadas pela primeira vez, não um gesto performático para fotos, mas conexão natural que emergiu durante o dia. No quarto, a dinâmica mudou sutilmente. Ainda dormem em lados separados da cama, mas há nova intimidade emocional que torna a proximidade física menos estranha. Júlia? Sim. Você acha que estamos nos apaixonando? Não sei. Nunca me apaixonei gradualmente antes. Como foi da outra vez? Instantâneo. Demolidor. Irracional. E isso foi bom. Foi intenso. Mas também insustentável. E isso que estamos sentindo agora é crescente. Como se estivéssemos construindo algo sólido tijolo por tijolo. Isso soa melhor que demolidor e insustentável. Soa mais maduro. Nós somos mais maduros que há 3 dias. 3 dias podem mudar tanto assim. 3 dias de honestidade total podem mudar tudo. O terceiro dia traz nova dinâmica. Acordam naturalmente abraçados, não planejado, mas não desconfortável. Guilherme acorda primeiro, observa Júlia dormindo. Pela primeira vez, sente ternura genuína, não apenas atração física ou orgulho possessivo. Ela acorda e encontra ele observando-a. Há quanto tempo está acordado? Alguns minutos. E ficou aí me olhando. Desculpa. Você parecia tão tranquila. Diferente de quando estou acordada e ansiosa. Diferente de quando está representando o papel de esposa perfeita. Júlia se dá conta de que dormiu sem máscaras, sem preocupações sobre como deveria parecer ou se comportar. Como me vejo dormindo? Como pessoa real vulnerável. Bonita de forma natural. Isso é melhor que bonita de forma artificial. É infinitamente melhor. Passam a manhã explorando o mercado de antiguidades. Júlia se encanta com objetos com história. Guilherme aprende a apreciar imperfeições que contam histórias. Por que você gosta de coisas velhas? Ele pergunta, observando-a examinar vaso de porcelana lascado. Porque tem personalidade. Sobreviveram ao tempo, acumularam memórias. E coisas novas não têm personalidade. Coisas novas são como páginas em branco. Têm potencial, mas ainda não viveram. Como nós. Como nós. Prefere coisas que já viveram ou coisas com potencial para viver? Depende. Para objetos, gosto de história. Para pessoas, acho que prefiro potencial. Por quê? Porque significa que ainda podemos escrever nossa história juntos. A metáfora ressoa profundamente. Eles são como páginas em branco um para o outro, com possibilidade de criar história significativa. No almoço, em pequeno bistrô, a conversa toma rumo mais profundo. Guilherme, o que te faz feliz de verdade? A pergunta fica suspensa entre eles enquanto Júlia aguarda a resposta. Guilherme mastiga devagar, como se saboreasse não apenas a comida, mas a oportunidade de responder com honestidade total. Sabe o que me fez feliz hoje? Ele diz finalmente. Foi quando aquela criança na praia me ensinou a fazer castelo de areia. Por 10 minutos, fui apenas um adulto brincando com uma criança. Sem agenda, sem objetivo além de construir algo que seria destruído pela próxima onda. Júlia sorri, tocada pela simplicidade da resposta. E isso te bastaria? Uma vida cheia de momentos simples assim. Está sendo suficiente nestes 3 dias. Pela primeira vez em anos, durmo sem ansiedade sobre reuniões do dia seguinte ou expectativas que preciso atender. E se voltássemos para casa e tentássemos construir vida assim? Sem as pressões, sem os papéis que todos esperam que representemos? Guilherme pousa os talheres, olhando-a intensamente. Você faria isso? Abriria mão da segurança que ofereci para sua família em troca de incerteza?
A segurança que você ofereceu veio com preço que quase destruiu quem eu realmente sou. Prefiro incerteza autêntica a certeza artificial. E se sua família não entender? Então é hora de viver para mim, não para eles. Júlia. Guilherme estende a mão, que ela aceita naturalmente. Acho que estou me apaixonando por você. Por mim ou pela ideia renovada de mim? Por você. A mulher que faz perguntas difíceis, que prefere empada do mercado a caviar, que tem coragem de me dizer verdades que eu precisava ouvir. Júlia sente algo diferente se movimentando em seu peito, não a paixão avassaladora que sentiu por Miguel, mas algo mais sólido, mais maduro. Eu também acho que estou me apaixonando por você, ela admite suavemente. Tem certeza? Não quer apenas que dê certo porque já estamos casados? Tenho certeza porque pela primeira vez você me faz rir genuinamente. Porque hoje, vendo você brincar com aquela criança, pensei, esse é o tipo de pai que eu gostaria para meus filhos. Guilherme sorri, e Júlia percebe que é a primeira vez que o vê sorrir sem calcular o efeito. Então o que fazemos? Voltamos para casa e anunciamos que queremos começar de novo. Que tal voltarmos e simplesmente começarmos de novo? Sem anúncios, sem explicações dramáticas. Apenas, vivendo de forma diferente. E se as pessoas perceberem que mudamos? Então talvez inspiremos outras pessoas a serem mais autênticas também. No último dia da lua de mel alternativa, caminham pela praia no entardecer. Desta vez, o silêncio entre eles é confortável, não tenso. Júlia. Sim. Obrigado por ter sido corajosa o suficiente para me contar a verdade na primeira noite. Obrigada por ter sido sábio o suficiente para escutar. Você acha que vamos conseguir? Construir casamento real depois de ter começado com mentiras? Acho que começamos com mentiras porque não sabíamos que a verdade era uma opção. Agora sabemos. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Eles se beijam pela primeira vez, não o beijo obrigatório da cerimônia ou os beijos performáticos do namoro, mas beijo nascido de afeto genuíno e respeito mútuo. Quando se separam, ambos sabem que encontraram algo raro, a possibilidade de amor verdadeiro construído sobre base sólida de honestidade e aceitação mútua. Pronta para voltar para casa e começar nosso casamento de verdade? Guilherme pergunta. Pronta, Júlia responde, e pela primeira vez desde que o conheceu, significa cada palavra que diz. 2 anos depois, Júlia publica seu primeiro livro, coletânea de contos sobre pessoas que encontraram coragem para mudar suas vidas. Guilherme deixa os negócios imobiliários para abrir escola em comunidade carente. Eles ainda enfrentam resistência familiar e social, mas enfrentam juntos, como parceiros reais que escolheram construir vida baseada em valores compartilhados em vez de expectativas externas. E quando nasce o primeiro filho, 2 anos e meio após aquela noite reveladora, ambos sabem que conseguiram algo que parecia impossível naquela primeira noite de casamento. Transformaram união arranjada em amor verdadeiro, através da coragem de serem vulneráveis e honestos um com o outro. O casamento que começou como mentira social se tornou a verdade mais importante de suas vidas. E aí, gostou dessa história emocionante? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias. Quero muito saber, de onde você está assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo a sua cidade ou país, vou adorar conhecer cada um de vocês.